A paz do Senhor, meus irmãos. Se você tem a sua Bíblia, tome-a. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus e vamos à palavra nessa noite. Depois a nossa banda deve estar também de prontidão para continuar nos ajudando aqui. Mateus, no capítulo 26, versículo 27 e versículo 28. Mateus 26, 27 e 28. Já foi lido aqui Lucas 22, 7 em diante, pelo nosso pastor Renato, também se referindo a esse momento tão especial da ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: a seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Amém? Sente-se, meus queridos. Que coisa boa, estamos na casa do Senhor. Especialmente hoje, quando estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos falar um pouco da origem disso. A Ceia do Senhor foi instituída no último momento em que Jesus estava com os seus discípulos, antes de ser preso, antes de ir à cruz. E nós vamos falar um pouco do símbolo do cálice. E nós vamos falar rapidamente sobre a Pachá, a Páscoa judaica, celebração da Páscoa, da Pachá ou da Páscoa judaica. Ela é rica de símbolos e de significados espirituais. Pena que os judeus nunca interpretaram ela no sentido espiritual, sempre financeiro e material. E é isso que nós vamos falar um pouco também nessa noite, quando muitas vezes nós estamos procurando na presença de Deus satisfazer as nossas vontades, os nossos egos, as nossas necessidades físicas e passageiras, e nos esquecemos da tão grande salvação que o Senhor tem nos dado. Então, essas taças de vinhos, elas falam ou têm significados no Seder, ou na Páscoa. Existe uma ordem para a refeição que os judeus criaram com o passar dos séculos. A Páscoa judaica é belíssima, é belíssima. A cultura judaica é belíssima, tem muita coisa linda. Nós trazemos muito, nós nos aculturamos enfim, da história, da cultura, da vida do povo judeu. Até porque o nosso livro de fé, né, é a Bíblia Sagrada, e lá nós buscamos. Então tem a Metzá, que é um pão sem fermento. Tem o vinho, que também no dia da Páscoa nada podia ser fermentado. Então o vinho também não era fermentado. Tem a zeroá, que é um pedaço de osso de carne, com um pouco de carne que é tostado, que simboliza o sacrifício. Tem o maror, que é uma raiz amarga, que também em alguns casos, em alguns países, quando eles não têm essa erva natural, eles usam a alface, usam alguma erva amarga para lembrar das amarguras que passaram na escravidão. Tem também o charezet, charosset, que é uma pasta de mistura de maçã, uvas, nozes. Em alguns lugares incluem tâmaras, a canela e um pouco de vinho, que simboliza essa mistura de bolo, simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para levantar os palácios e as construções quando estavam
escravos. É muito simbólico isso para eles. E tem o betzá, que é ovo cozido, que simboliza a esperança de recuperação do templo de Salomão. Bom, nessa Páscoa que Jesus estava celebrando, tinha pelo menos 4 taças. Faz parte da Pachá ou da Páscoa, 4 taças de vinho. E a primeira taça tem um significado espiritual muito grande, está em Êxodo. Nós vamos pensar um pouquinho sobre Êxodo 6 e 7, sobre esse aspecto. A primeira taça, o Senhor, o Eterno, disse: eu vos tirei de debaixo das cargas do Egito. Então o Senhor os tira e os traz para o deserto para os preparar, os santificar, para dar a terra prometida. Então essa taça simboliza santificação, separação do povo de Israel do pecado, da idolatria lá no Egito. Dessa promessa, Jesus fala em João 17 aos discípulos, orando por eles, ele diz ao Pai assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando Deus os tira, os separa, os traz para o deserto e começa a moldar essa nação, uma nação que tinha por quase 400 anos sido escravos, não tinham noção da vida, não tinham preparo nenhum. Deus precisava habilitá-los, treiná-los. Eles passaram por vários momentos. A água passa a ter um significado muito forte na vida desse povo no deserto. E Deus vai moldando-os, e Deus vai preparando-os, e Deus quer um povo correto, certo, obediente às suas leis. Na escola dominical, essas semanas últimas, estamos falando sobre as promessas do Senhor. E falamos sobre essa questão da separação, de que muitas promessas estão vinculadas à nossa obediência, ser obedientes, para que possamos conquistar. Então, Deus, quando separa esta nação, separa para ser uma nação santa, uma nação eleita, uma nação separada, uma nação que era para ser luz das nações. Infelizmente, Israel não cumpriu o seu papel. Ele ora, Jesus então nesse momento ora, diz: Pai, santifica-os na verdade. Onde é que está a verdade? Na palavra. Como somos santificados? Pela palavra. A palavra gera santificação. A palavra, ela bate de frente conosco. Ela é como uma pia de água límpida. E nós nos apresentamos ali diante dela e vemos as nossas mãos sujas, o nosso rosto sujo, a nossa roupa maculada. Por isso, está escrito em Eclesiastes 9:8, que diz que nós devemos em todo o tempo ter os nossos vestidos alvos, limpos, e nunca devem faltar sobre a nossa cabeça o óleo Espírito Santo. Eu tenho falado muito nessa igreja, chamando o povo de Deus à responsabilidade para você entender e levar muito a sério e temer e tremer diante do Senhor, porque você carrega com você uma pessoa da Trindade, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo mora em você, e em todo o tempo nós temos essa responsabilidade de beber diante do Senhor a taça da santificação, nos separar do pecado, tudo aquilo que rompe a nossa intimidade com Deus, tudo aquilo que prejudica. E aí eu não me refiro a pecados grosseiros, porque isso nem devemos nomear entre nós.
Não devemos andar no pecado, na prostituição. Mas tem muita coisa diária que nos rouba esta santidade. Por isso, Jesus, quando ora para os seus discípulos, todos ali ouviram ele dizer: Pai, santifica-os. Santifica-os. Na verdade, eu preciso que eles andem na verdade. A vida do crente que serve a Deus, que vai colocar a mão sobre o cálice e o pão, precisa ser uma vida de santidade. E tudo aquilo que rouba a nossa intimidade com Deus, o nosso momento de consagração, de oração, de leitura da palavra, é pecado. Quando o seu tempo não é administrado, você está pecando contra a santidade do Senhor. Você está gastando o seu tempo como se fosse seu, e não é. Você é do Senhor, você pertence ao Senhor. Nós precisamos ter noção clara disso. Por isso Deus separou Israel do Egito. Era impossível eles serem mantidos lá, sob aquele jugo, aquela escravidão, e erguerem as suas cabeças para adorarem a Deus. Então a igreja, por isso a palavra igreja no grego, eclesia, quer dizer tirados para fora. Nós não somos do mundo. O crente que quer viver uma vida de dualidade, uma vida mundana, ele não vai para o céu. Infelizmente tem que te dizer isso. Você precisa reparar os muros, você precisa reparar as paredes do seu coração, você precisa restaurar a sua mente no Senhor, e passar a viver olhando para Ele. Paulo chama isso em Colossenses capítulo 3, se vocês já foram mortos para os rudimentos do mundo, se vocês já abandonaram o pecado original e foram santificados pela cruz, então vocês têm que parar e começar a olhar para cima. Buscai as coisas que são de cima. Então essa taça, a primeira taça, nos lembra de vivermos uma vida separada para Deus, evitando tudo aquilo que nos escraviza. Você tem autoridade, Deus te tirou, te resgatou com mão forte, te tirou da mão de Satanás, colocou paz no seu coração, o Espírito Santo veio sobre você, seus pecados foram perdoados, o seu nome foi escrito no livro da vida. Então você não precisa ser escravo do pecado e do mundo, da licenciosidade, da sensualidade. Você pode viver uma vida separada. Precisamos buscar diariamente, precisamos valorizar nossos compromissos com Cristo. Jesus nos liberta da opressão espiritual. Tem gente oprimida espiritualmente. Às vezes o corpo de uma pessoa pode entrar em desequilíbrio hormonal e ela até entrar numa depressão e algumas situações. Mas tem crente que está deprimido por opressão maligna, porque ele tem aberto porta. E aí não dorme, não relaxa, não descansa, porque está levando uma vida de licenciosidade, de pequenas permissões. Nós temos que estar libertos de qualquer garra de Satanás. Satanás não nos controla. Você pode dizer amém? Satanás não diz o que você tem que fazer. Você determina a sua vida diante do Senhor. Labachura. No mesmo tempo que o
versículo 6 diz: eu vos tirarei de debaixo da carga do Egito. Diz também: eu vos livrarei da servidão. Vocês não servem mais aos propósitos do mundo, de Satanás. Você não está mais aqui para agradar ao diabo e seus anjos. Você é separado. Então, essa segunda taça de vinho, ela simboliza na Paixá o julgamento de Deus sobre a nação opressora. O Egito foi humilhado. Guerreiros treinados, homens preparados para a guerra, carruagens ferradas. O exército mais poderoso da época saiu atrás no deserto, atrás de um bando de escravos. Quando eles viram, se desesperaram. E o Eterno diz: eu vos livrarei da escravidão, eu vos livrarei da servidão. Haviam deixado as cargas para trás, agora tinham deixado de servir. Satanás levanta um espírito de ira no coração de Faraó, e ele põe o seu exército no deserto, e vai atrás desse povo. Mas quem prometera? Quem prometera que eles seriam julgados? Quem prometera que eles não seriam mais escravos? Quem prometera que eles seriam livres? Não serviriam mais a Faraó? O Eterno. Então o Eterno se levantou. E quando Moisés estava preocupadíssimo e foi diante do Senhor clamar, o povo dizendo: agora nós vamos morrer todos. O Senhor chama a atenção de Moisés e diz: Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara, Senhor. Vara de autoridade. Estende a vara para o mar. Não fica aí chorando pelos cantos. Eu prometi, eu cumpro, eu determinei. Eles não voltarão para o Egito. Eles serão protegidos por mim. E começou, a Bíblia diz, a soprar um vento oriental. E soprou toda aquela noite. E aquele mar foi aberto em duas partes. E todo aquele povo, mulheres, homens, velhos, crianças, grávidas, gado, ovelha, pequenos animais, as amassadeiras penduradas. Havia inclusive pão que não deu tempo de preparar, massa de pão. E eles atravessaram com o pé em seco. E quando chegaram ao outro lado, a fúria de Faraó era tão grande que instigou os seus soldados a entrarem no mar. E entraram no mar. E de repente, o mar se fechou. Estava lendo, na internet tem muita coisa sobre isso, estava lendo sobre achados arqueológicos nessa região onde Israel atravessou. Acharam carruagens, acharam rodas de carroça, que estavam involucradas em ouro, um exército poderoso, um exército rico, muita prata, muito ouro. A Bíblia diz que Miriam pegou um tambor e foi adorar o Senhor. É uma das taças que nós vamos ver daqui um pouco. Então o Senhor os trouxe para a santificação. O Senhor fez julgamento sobre aqueles que o oprimiram. E assegurou, Ele executou os deuses do Egito. Para nós cristãos, essa taça lembra, escute, traz a memória, traz a nossa lembrança. Um homem,
nascido de mulher, que andou entre nós e que voluntariamente se entregou à cruz. Ele levou sobre si, ele tomou esta taça do julgamento. Ele enfrentou o inferno, a morte. Ele foi à cruz voluntariamente por você e por mim. É por isso que hoje à noite estamos aqui para celebrar isso. Porque o julgamento de Deus que era sobre você, que era sobre mim, miserável pecador que sou, veio todo sobre ele na cruz. O julgamento de Deus, assim como Deus julgou a nação no Egito, por causa do seu pecado de prostituição e opressão, agora o julgamento de Deus, a segunda taça, vem sobre seu Filho eterno, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele suportou a ignomínia, ele suportou a cruz, ele foi à cruz sozinho, por você, por mim. É por isso, meus irmãos, que desde a minha meninice, esse culto eu levo extremamente a sério. Eu tenho muito temor no dia da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos aqui participar, trazer a memória. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. E depois coma desse pão e beba desse cálice. Porque há uma necessidade de confissão de pecado, há uma necessidade de santificação. O julgamento que Deus trouxe aos povos e às nações. O julgamento esse símbolo do segundo copo, veio sobre Jesus. Escute, a partir desse instante, em que Jesus faz essa entrega, Isaías 53:5 diz assim: ele, porém, foi transpassado por causa das nossas, o quê? Transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Você tem paz? Estava sobre ele. Ele levou o castigo para te trazer paz na alma. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Escute, se você crer nessa noite, mediante essa palavra lida, ela se torna rema na sua vida, e o Senhor te cura nessa noite. Creia nisso. O Senhor está aqui. O Eterno está aqui, representado na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que levou sobre si as nossas enfermidades, que levou sobre si os nossos castigos. E é tão extraordinário isso, que ao homem é necessário apenas que ele creia. Que salvação extraordinária, que Deus não põe nenhum empecilho, que Deus abre a porta escancaradamente e diz assim: basta tu creres, se com tua boca tu confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. É extraordinário isso. É por isso, meu irmão, claro, temos que amar e ter misericórdia de todo pecador, mas todo pecador que não entende isso, que não aceita isso, que não compreende isso, já está condenado. Não tem questionamento sobre isso. Se morrer sem Cristo, irá para o inferno. Tem meio termo, não tem purgatório. Purgatório é antibíblico. Purgatório é uma historinha da carochinha na Idade Média, que a Igreja Católica inventou para levantar dinheiro.
para poder fazer o seu império. Não existe o limbo, não existe uma parte intermediária. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E olha a misericórdia de Deus, nós estamos no tempo da graça, a porta do céu está aberta, é uma decisão que você toma. Por isso você, como membro do corpo de Cristo, tem responsabilidade de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho. Se você ama a sua família, se você ama os seus amigos, se você ama o seu bairro, se você ama a sua cidade, você precisa falar de Jesus às pessoas, porque elas já estão condenadas. Camarada que bate o piripaque, que dá um problema no coração, vai para o PA, de lá vai, às vezes, quando chega vivo, no hospital. Se ele morrer sem Jesus, ele partiu eternamente separado de Deus, e ele irá para o trono branco no final de todas as coisas, e será julgado por suas obras, por seus pecados, e por não crer na palavra de Deus. É muito forte o que eu estou dizendo aqui. Mas eu orei ao Senhor e abri mão de uma outra mensagem mais forte ainda. Vai ficar para outro dia. Nós estamos vivendo os dias finais. E nós precisamos, mais do que nunca, amar as pessoas, chamar as pessoas, buscar as pessoas, alertar as pessoas. Ele tomou sobre si a culpa do nosso pecado. A taça do julgamento nos encoraja a recordar o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Em resposta a isso, somos chamados a abandonar qualquer atitude que nos leve ao pecado e viver com gratidão pelo perdão que você recebeu. Exercite isso todos os dias, ao sair da cama de manhã, diga: Senhor, obrigado pela vida e obrigado por tão grande salvação, obrigado pela redenção da cruz, e me ajuda até o final da tarde, que eu caminhe na Tua presença e não macule a minha santidade diante de Ti, Senhor. A terceira taça, a taça da redenção. Eu vos redimirei com braço estendido. Está no mesmo versículo. Esta é a taça que Jesus levantou na última ceia. Esse terceiro cálice é o que Jesus tomou na mão. Quando falou com os seus discípulos, eles já tinham ceado, eles já tinham comido aquela pasta, eles já estavam satisfeitos, tinham celebrado a Páscoa. Ao final da Páscoa, Jesus se levanta, em Lucas 22:20, diz assim: da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Aleluia. Nosso Cristo estava ali, homem, varonil, com a cabeça levantada. Ele ergue a taça, diz: está aqui, eu estou fazendo hoje uma nova aliança com vocês. Uma nova aliança no meu sangue, para a remissão dos vossos pecados. A Bíblia diz que ele entristeceu-se, mas ele não baixou a guarda, ele não desanimou, ele foi ao Getsêmani dali, lá orou ao Pai, e até pediu, disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua.
E a Bíblia diz que ali, nessa oração intensa, ele botou tanto da sua alma que da sua pele transpirou gotículas de sangue. Outro dia eu vi um médico nosso aqui, doutor Geraldo, querido Geraldo, falando sobre isso numa pregação. E ele estudou isso conforme a medicina. E ele disse que quando uma pessoa chega nesse estágio, o seu coração está para explodir. Quando os vasos chegam a abrir e transpirar gotículas de sangue. Olha a opressão do pecado, a opressão dos demônios. O mundo espiritual desceu no Getsêmani. Era tão sério isso que os discípulos, a um tiro de pedra, os 3 que andavam com ele, apagaram literalmente. Quem tem experiência na oração sabe disso, das opressões que se levantam muitas vezes nas madrugadas quando vamos orar. Tem vezes que a gente literalmente desmaia. O sono é tão grande que a gente tem dificuldade às vezes até para respirar. Quando a gente está numa luta, numa guerra espiritual contra determinadas potestades, a opressão é por demais séria. Algumas pessoas levam a vida bem tranquilos, não enfrentam desafios espirituais, não estão muito responsáveis, nem preocupados com o reino. Tem para o cotidiano, tem para o dia a dia, tem para a vida, tem o que comer, tem o que vestir, tem vida folgada, tem regalia. Mas a Bíblia diz que de repente veio o noivo. De repente o noivo veio, e tardando o noivo, todas dormiram, tosquenejaram. Mas de repente houve um alarido, aí vem o esposo. Muita gente, a Bíblia fala desse tempo que estamos vivendo de frieza espiritual, de pessoas que se esqueceram do que Jesus fez, do grande perdão, da tão grande salvação, e não tem esforços para poder estar atento à necessidade do reino de Deus. E são várias coisas que nós somos chamados para o reino de Deus, nos envolver, trabalhar, investir. A taça da redenção nos lembra que fomos comprados por um alto preço. Em 1 Coríntios 6:20 diz assim: foram comprados por um preço alto, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A ferramenta que você tem é o teu corpo. A ferramenta para glorificar o reino de Deus que você tem, a sua alma foi redimida. Você foi salvo em Cristo Jesus. Você caminha para o céu. E Deus te deu um corpo para andar aqui na terra. E esse corpo precisa glorificar o seu nome. Na sua forma de viver, na sua forma de andar, na sua forma de negociar, na sua forma de enfrentar o dia a dia, na sua forma de investir no reino de Deus. É com este corpo que você tem. É tão interessante que quando o curso da água da nossa vida muda, quando Deus permite algum dique preencher e diminuir a água da nossa vida, o conforto, o nadar, a espontaneidade, tudo de vento em popa, de repente o dique fecha e falta água. E aí a gente começa a reclamar com Deus. Tem muita gente que só se aproxima de Deus, não voluntariamente, mas só no momento do aperto. Isso é ruim. Isso é péssimo. É como se Deus na sua vida fosse apenas para lhe servir. Você precisa ser proativo. Você precisa investir no reino. Você precisa estar presente.
Você precisa se doar, você precisa falar de Jesus. Você precisa ter uma vida diferenciada. Você precisa estampar a alegria de Cristo. Você precisa que as pessoas vejam que você tem o bom cheiro de Cristo. Paulo falou disso, o bom cheiro de Cristo. Quem é que está passando aí? É uma pessoa que tem o cheiro de Cristo. O testemunho é bom, a vida é boa, a conversa é boa, as atitudes são boas. Ah, Paulo falou, vocês são a carta para ser lida. Estou sendo muito claro nessa noite. A taça da redenção, o preço que Jesus pagou, é preciso que a gente valorize isso. Ela nos convida a viver uma vida plena de confiança, de filhos redimidos. Tem gente que não consegue viver uma vida plena, vive de arrasto, vive para trás. Conheço pessoas sensacionais, dá gosto de andar com elas, dá gosto de conversar com elas. A confissão delas é sempre de que o Senhor está pelejando por si. Aquela mulher que foi ao encontro do profeta, tinha perdido seu filho morreu. Quando Geazi veio perguntar, e quando perguntaram sobre a situação, ela disse, está tudo bem, está tudo bem. O filho estava morto. Mas ela disse, está tudo bem, porque ela confiava que o profeta ia dar solução àquela causa. A história dessa mulher vai muito longe. O profeta já não estava mais, já não vivia mais. E ela retornou depois de uma depressão, opressão, depois da terra ter sido esmagada pela fome. Ela retorna. E daí Geazi está falando com o rei. Está num bate-papo. E ele está contando a história dessa mulher. Havia uma mulher. E o rei diz, conta alguma coisa bacana aí do profeta. Pois então, ela tinha um filho. E o profeta ressuscitou. E de repente a mulher entra na presença do rei. E ele diz, olha, ela está aí. A criança está aí, ela está aí. E o rei ficou tão feliz com aquilo, com o resultado daquilo, que ele mandou devolver tudo que ela tinha. Providencia aí, vai lá na tesouraria e vê a terra que ela tinha, vê as coisas, os bens que ela tinha e devolve tudo para ela. Confiança em Deus, firmeza em Deus, cabeça levantada, andando para frente, confessando que Jesus é o Senhor da sua vida. Isso, a redenção, deve nos motivar em andar em obediência e gratidão, sabendo que o nosso valor foi selado na cruz. Eu sempre conto uma história belíssima da minha mãe sobre esse hino, da nossa harpa, não é? Quando ela aceitou Jesus, estava cantando na congregação lá no interior, num lugar chamado Mosquitinho, lá para dentro de Rio do Sul. Ela passou em frente de uma igreja, e eles estavam cantando esse hino. Não foi com ouro que me comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Ela entrou naquela congregação e ela aceitou Jesus como seu Salvador. Naquela noite ela saiu dali com a sua alma lavada, seus pecados perdoados e cheia do Espírito Santo. E ela tinha que fazer uma caminhada de quase 12 quilômetros para casa. E passando a rua tinha o trilho. E o lugar talvez melhor naquela época para ela caminhar de volta para casa era o trilho. E quando ela começou a caminhar no trilho, havia eucaliptos plantados, replantio, porque abriram para fazer o trilho. Naquela época
recém tinha passado o trilho ali. Então plantaram os eucaliptos, e de repente vem um vento de frente para ela. E aqueles eucaliptos começaram a se dobrar. E ela escutou um coral de anjos cantando: não foi com ouro que te comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. A mamãe contou muitas vezes essa história, e antes dela falecer, um dia antes dela ir para o hospital, ela ainda me repetiu essa história. E quando eu comecei a ficar preocupado, como qualquer filho, de que ela ia se passar, ela disse: não. Você vai orar por mim, você vai para casa, cuide da sua família, para todos irem para o céu. E cuide da igreja do Senhor Jesus, que Ele entregou na tua mão, tu é responsável. Ele já me visitou essa noite. Ele esteve aqui no meu quarto. E ela começou a chorar e dizer assim: você, meu filho, não faz ideia do quanto ele é lindo. Ele apareceu em resplendor de glória para sua mãe. Ele é lindo e não tem como descrever. E ela falava em língua e repetia: ele é lindo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Não te preocupe, ele vem me buscar. Ele disse: eu venho te buscar. Condina, eu venho te buscar. E ela só não foi levada naquela madrugada, porque a minha irmã não aguentou e chamou o SAMU. E aí reviveram ela dentro da ambulância, e aquele reviver foi para entubada, e entubada viveu artificialmente mais 17 dias, só sofreu. Ela pediu: não me leve para o hospital, que Jesus disse que veio me buscar, e vai vir agora, essa noite, vai para casa. Isso é redenção, isso é esperança, isso é viver as promessas da palavra de Deus. A última taça, a quarta taça, é a taça do louvor, da consumação. Jesus, quando tomou a ceia, disse para eles: esta é a última Páscoa, e também a última ceia que eu vou tomar com vocês. A próxima vez que vocês me virem, que eu voltar, nós celebraremos na presença do Pai, um banquete. Próxima vez que eu vou beber suco da vide, será quando eu vir buscar vocês, a minha igreja, o meu povo. Então, a quarta taça que Jesus, ou que tem símbolo até hoje na Pachá, é a taça da consumação. Jesus disse na cruz: está consumado. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Mateus 26, 29, eu reafirmo isso que ele disse. E ele disse: eu digo a vocês que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Fique em pé. Ei, você é salvo em Jesus Cristo. Você precisa celebrar mais. Hoje à noite é uma celebração. Você precisa celebrar mais. Você precisa adorar mais. Você precisa cantar mais. Você precisa glorificar mais. Você precisa agradecer mais. Exercite os teus lábios na gratidão. Exercite. Tudo na vida espiritual é exercício. Se você glorifica durante o dia, isso vai virando hábito. De repente você entra no seu carro, senta no seu banco. Eu tenho esse costume de ficar resmungando sozinho. De vez em quando a Vera pergunta: o que está falando?
falando aqui falando com Ele, mas conversa com Ele. E às vezes eu me apresento diante dele e digo: Senhor, como eu sou ruim, como eu preciso da Tua misericórdia. Eu quero andar na Tua presença, eu quero andar em retidão, eu quero ser um representante do reino, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em mim. Isso é exercício, fale com Ele. Que o entendimento dessas taças nos inspire a viver em santidade, em gratidão e em expectativa da vinda. Mesmo quando eu peço para vocês dizerem Maranata, não é? Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a expectativa que deve estar diariamente no seu coração. Você deve pedir para Ele vir buscar a sua igreja, você e sua família, todo dia de manhã pede. Se chegar à noite Ele não vier, diz: Senhor, quem sabe nessa noite. E assim vamos vivendo o dia a dia até que Ele venha. E vivendo essa expectativa, você precisa compartilhar com o mundo a esperança e o amor de Deus em receber Jesus como Salvador na sua vida. Pregue diariamente, fale diariamente. Também é exercício. Se você pedir para o Senhor que Ele coloque pessoas na sua frente durante o dia para você falar do seu amor, Ele vai colocar. Ele vai colocar. A pessoa vai lhe fazer perguntas ou dar indiretas que você vai entender: opa, é o Espírito Santo. A pessoa está meio aflita, está questionando a vida, questionando as coisas. Você tem a solução para você. Qual é a solução? Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Ele liberta, Ele sara, Ele cura, Ele redime, Ele pagou o preço. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento na Tua presença, pela Tua palavra, Senhor, que ela possa achar guarida no nosso coração,